começar essa live com uma frase que vai incomodar você. Talvez o problema da sua taxa de embrião não esteja no laboratório. Talvez esteja na sua mão. Isso fez sentido? Se você trabalha com aspiração folicular há anos e nunca revisou a sua técnica, como tem que ser revisada, existe uma grande chance de você estar repetindo erros que já deveriam ter sido abandonados há muito tempo. Hoje eu vou te mostrar 3 erros que aspiradores experientes eles continuam cometendo. E o pior, acham que estão fazendo tudo certo. Ah, Patrick, mas o que tem a ver aspiração folicular com taxa de conversão? Vou te explicar que tem tudo a ver. Fica comigo que eu vou explicar que tem tudo a ver. Nessa live eu não quero te ensinar sobre técnica. Eu quero te falar sobre vícios. Porque o vício, muitas vezes, ele é silencioso. Você tem ele e você não consegue identificar no seu dia a dia que você está repetindo ele. O vício, ele vira hábito. Só que ele vai corroendo todo o teu resultado. Você pode ter certeza que o resultado ele depende de você estar em constante evolução, em constante aprendizado. Se você quer mais recuperação, mais ósseo viável, mais repetibilidade, mais respeito profissional, que tem tudo a ver com isso que eu te falei, você precisa parar de normalizar o erro. Muitas vezes as pessoas acham que o erro ele é normal. E para você ser diferente, você não pode ser normal. Mas deixa eu me apresentar. Meu nome é Patrick Pereira. Eu trabalho, gente, com reprodução assistida há mais de 25 anos. Eu aspiro vacas há mais de 25 anos. Eu já passei por erro. Eu já justifiquei resultado ruim para cliente. Eu já culpei laboratório até entender que o gargalo, muitas vezes, ele começa na agulha. As pessoas não imaginam o quanto que o processo de aspiração, a coleta do gameta feminino, para quem é novo e não sabe o que é aspiração, às vezes você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, você nem sabe o que é aspiração folicular. Aspiração folicular é um processo técnico que você coleta óvulo de uma vaca através de uma agulha. E você matura esse óvulo, leva para um laboratório para ser fecundado. E para depois ele virar um embrião e para ele ser transferido numa barriga de aluguel. Isso tudo chama produção in vitro de embrião. A aspiração folicular é a primeira etapa. E eu trabalho com isso e treino pessoas há mais de 20 anos. Eu já aspiro vaca há mais de 25 anos. Só que existe um padrão. Quem cresce na reprodução é quem aceita revisar a própria mão. Então, as pessoas que se submetem a se desenvolverem são as pessoas que eu vejo crescer. Eu conheço o mercado como a palma da minha mão. Eu já passei por tantos altos e baixos, tantas oscilações de mercado, momentos que as pessoas faziam mais serviço, momentos que as pessoas faziam menos serviço. Eu passei por tudo isso. A PIV no Brasil tem pouco mais que 25 anos. Deve ter 26, 27 anos comercialmente. 26. Eu já trabalho há 25. Eu trabalhei no primeiro laboratório que vendeu esse serviço. Mas vamos lá. Eu vou te falar desses 3 erros importantíssimos que eu tenho certeza que se você aspira ou pretende aspirar, vai mudar o jogo. Você vai ir para um outro nível depois dessa live. Primeiro erro
que o iniciante e muitas vezes aquele já intermediário ou até aquele que já aspira, ele segue cometendo. Aspirar no piloto automático. As pessoas chegam na fazenda, liga o ultrassom, vê folículo, aspira. Vê folículo, aspira. Você não para pensar que existe toda uma lógica. Você ver um ovário de uma fêmea, quando você enxerga um ovário para ser aspirado, você tem que pensar assim, o que ele me conta? Você passa a mão no ovário e pensa, que fase do ciclo estral ela está? Ela está numa fase folicular boa? Será que eu consigo identificar se essa vaca está em anestro ou se ela está ciclando através do ovário? Lógico, consegue. Então, qual a fase do ciclo folicular que a vaca está? Mas o que tem a ver a fase do ciclo folicular com a minha aspiração? Tem a ver tudo. Porque a fase do ciclo folicular, o momento da vaca de ovário, o momento reprodutivo da vaca, ele implica na produção. Vacas que estão bem, vacas que estão ciclando, vacas que estão numa fase boa folicular, elas vão produzir mais. E qual que é o histórico dessa vaca? Essa vaca costuma ir bem, ela costuma dar bastante ósito, ela converte bem. Muitas vezes você pega uma vaca de 100 ósitos que produz 10 embriões. É uma taxa individual, é um índice individual da vaca. Ah, mas isso tem a ver com alguma variável? Lógico que tem. Tem a ver com touro, tem a ver com partida de sêmen, tem a ver com um monte de coisa. Então você tem que pensar como um todo, não chegar a aspirar vaca, aspirar vaca, aspirar vaca, aspirar vaca, aspirar vaca. Você vai ter que pensar que no final da sua aspiração, você vai ter um relatório que vai constar os dados. Nesses dados, tem tantos óssitos totais, tantos óssitos viáveis. Em cima disso aí, você vai começar a fazer conta, vai começar a pensar em gerir aqueles números. Quantos embriões esse cliente queria? Será que eu consigo com isso que eu fiz? Se eu consigo, eu entreguei. Se eu não consigo, eu não entreguei. Ah, mas ele me passa na minha cabeça, Patrick. Você faz no operacional. Você faz o negócio de piloto automático. Você aspira folículo, você vê folículo e aspira. E qual é o intervalo entre a última sessão? Ah, não tenho nem ideia. Não tenho nem ideia. Imagina se você chega numa fazenda que você foi, ou que algum outro veterinário foi, há 15 dias, há 10 dias, há uma semana, e você não pergunta quando que foi a última aspiração dessa vaca. Ah, mas isso é importante? Lógico que é importante. O intervalo entre as coletas faz muitas vezes mudar completamente o resultado. Você dar um intervalo certo vai te prevenir de aderência, vai te prevenir de fibrose, vai te prevenir de problemas de baixa produção. Ah, mas a vaca ela não tem ondas foliculares a cada 7 dias, 5 dias? Tem. Mas uma coisa é ter uma onda folicular num ciclo estral, outra coisa é ter uma onda folicular porque você zerou ela na agulha. Você concorda que você está forçando mais a barra? Qual que é a estratégia do programa? Mas como assim, Patrick? O que é isso, estratégia? O que o cliente quer? Ele quer fazer tantos embriões naquele dia? Ele quer que sobre para congelar? Não, ele tem 100 receptoras. Por que você vai aspirar 500 ócitos se você sabe que com 300 e poucos ócitos você faz 100 embriões? Ah, mas como que eu sei que com 300 e poucos ócitos eu faço 100 embriões? Você sabe de média. Mas como que eu sei as médias? Você pode ter uma tabela ou um programa que você carrega com você que fala da média das vacas. Então, isso tudo faz com que você não simplesmente chegue na fazenda e aspire no piloto automático. Isso tudo faz com que você não seja aquele operador.
Se você não se preocupa com tudo isso que eu te falei, você não é um aspirador estrategista. A sua aspiração não é estratégica. É um procedimento mecânico. E o procedimento mecânico, ele não gera performance, gente. Ele gera média. E quem vive de média nunca vira referência. Ah, mas eu não estou bem se eu estou dentro da média. Lógico que não. Média vem de mediocridade. As pessoas medianas, elas não são boas. Você tem que estar sempre acima da média. As pessoas muitas vezes confundem média com excelência. E por que você precisa parar agora de fazer tudo isso? Por enquanto você aspira no piloto automático. Você está deixando o resultado nas mãos da sorte. Da sorte. E sorte, ela não é protocolo. Você pode estar perdendo o potencial de recuperação. Com tudo isso que eu te falei, se você aplicar metade, você já produz mais. Você pode estar prejudicando a qualidade. Você tem que entender o seguinte, ó. Quando você faz no piloto automático, você até pode estar encurtando a vida reprodutiva da vaca. Mas como assim? Por quê? Você pode aspirar a vaca num período curto de tempo, num período errado de descanso. E você vai estar encurtando. Imagina você pegar uma vaca e aspirar todos os meses do ano, 2 vezes por mês. Eu já cheguei em fazenda que era assim. Com o que eu me deparei quando eu comecei a trabalhar lá? Fibrose, calcificação, aderência, vacas cansadas, vacas com ovário duro. Isso tudo demora muito tempo para você conseguir contornar, para você conseguir fazer com que as pessoas mudem. Muitas vezes isso aí é cultural. O outro operador que estava fazendo, que esse sim é um operador, ele não tinha essa clareza, ele não tinha essa consciência, ele estava preocupado em ganhar a aspiração folicular. Você tem que estar preocupado em ganhar o projeto, em executar o projeto. E muitas vezes essas pessoas que são mecânicas, elas acham que estão fazendo um bom trabalho. Gente, entregar resultado, ele vai muito além de aspirar folículo. Então, tenho certeza que vocês precisam fazer muito além do que aspirar no piloto automático. Quem aspira no piloto automático, ele não se mantém dentro do projeto. Porque ele vai entregar só aquilo ali. E você tem que ir muito além. Uma outra coisa, um outro erro que eu vejo no dia a dia. Pressão de bomba de vácuo desequilibrada. Esse dói, né? Esse dói. Ah, mas como é que eu vou saber, Patrick? Se você me fala, eu vi você falando que você tem que aferir a sua bomba, mas eu não sei como que eu vou aferir minha bomba. Se é de uma vez por ano, se é de 6 em 6 meses, se é toda semana, se é todos os dias. Quantos aqui que revisam o sistema de vácuo periodicamente ou nos últimos meses? Ah, mas você não está falando que eu tenho que revisar a bomba? Agora já estou falando em sistema de vácuo. Vocês pensam o seguinte, ó. Quando você está com um tubo Falcon no seu bolso, ele está com uma rolha, da rolha sai um capilar, esse capilar vai entrar num mandril, esse mandril vai ter uma agulha na ponta e essa agulha vai furar um folículo. Olhem só, o vácuo, ele vai estar na ponta da agulha. Ele vai vir pelo capilar, ele vai fazer a volta, ele vai entrar no tubo Falcon, ele vai sair por uma mangueira e ele vai lá para a bomba de vácuo. Então, o sistema de vácuo não é simplesmente a pressão da bomba. Então, você tem que tomar muito cuidado. Ah, mas como que eu vejo se está legal? Conhecendo. Quando você
lava a agulha antes de começar a aspiração, você já vê, se você tem experiência, se o seu sistema de vácuo está bom. Ou você é daqueles que simplesmente usa a mesma pressão todos os dias sem revisar. A grande maioria faz isso. Ah, mas sempre funcionou assim. Funcionou até agora. Você vai aprender como que você afere uma bomba de vácuo. Porque uma pressão inadequada, vocês podem ter certeza que vai lesionar as células do cúmulos. Ah, mas Patrick, mas como que uma pressão inadequada vai lesionar as células do cúmulos? Ué, os oócitos, eles estão presos dentro de um folículo numa região que chama cúmulo ósseo. Quando ele desprende dessa região, ele vem com células ao redor dele. Só não vou desenhar para vocês aqui no iPad, porque eu perdi minha caneta do iPad. Não sei onde eu coloquei. Senão eu ia desenhar para vocês. Mas pensem, eu tenho citoplasma e eu tenho células do cúmulos. Deixa eu até ver se eu consigo desenhar com o dedo esse negócio. Eu acho que eu consigo desenhar com o dedo. Vou mostrar para vocês. Esperem um pouquinho. Vamos ver. Aqui. Aqui. Eita. Acho que ele não vai aceitar desenhar com o dedo. Vamos ver. Gente, acho que não aceita desenhar com o dedo. Deixa eu ver se coisa aqui ele aceita. Não aceita. Bom, vocês viram que eu fiz um teste aqui, mas não deu certo. Mas vamos lá. Eu tenho citoplasma e ao redor do citoplasma tem células do cúmulos. Quanto mais células do cúmulos eu tiver, melhor. Se a minha pressão da minha bomba de vácuo tiver desregulada, eu vou tirar essa célula do cúmulo. Mas como que eu vou tirar, Patrick? Nesse percurso que eu falei para vocês, que ela entra na agulha, vai no capilar e cai no meu tubo que está no meu bolso. Então, eu vou lesionar a célula do cúmulo, eu vou tirar a parte da célula do cúmulo. Isso aí me atrapalha no quê? Na minha produção de embrião depois. Uma outra coisa, aumenta a degeneração. Uma pressão errada de células do cúmulo vai aumentar a degeneração ossitária. No geral, ela vai derrubar a competência ossitária. Vou ter óssitos menos aptos a fazerem com que eles recebam esse sêmen e esse sêmen faça a fecundação. O ócito é o gameta feminino, o sêmen é o gameta masculino. Eu preciso coletar esse ócito de uma maneira mais adequada possível para esse sêmen penetrar nesse óvulo. Então, quando eu tenho uma desregulação da minha bomba de vácuo, eu vou estar atrapalhando essa qualidade do zoócito. Você vai estar o quê? Coletando número. Mas você não vai estar coletando qualidade. E o que nos interessa? Número com qualidade. Porque número sem qualidade é uma ilusão técnica. Mas como que eu faço, Patrick, para fazer isso tudo, para deixar essa minha bomba de vácuo boa, aferida? Como que eu faço? Quando você lava a agulha antes de começar a aspiração, para que você lava a agulha antes de começar a aspiração? Para lubrificar o sistema como um todo, para você não começar a aspirar as vacas com um sistema seco, agulha seca,
já ia estar desnudando os ócitos, perdendo os células do cúmulos. Então, você já lava para lubrificar o sistema e para esquentar o sistema. Para você não começar a aspirar os folículos com o sistema todo frio. Diferenças de temperatura são um grande vilão dentro da aspiração folicular. Então, eu lavo. E por que eu faço esse movimento? Porque eu estou colocando líquido e colocando ar, colocando líquido e colocando ar, colocando líquido e colocando ar. Eu vejo o fluxo de aspiração. Quando eu coloco líquido, não pode estar cortado esse líquido, não pode estar com bolhas dentro dele. Ah, mas se der bolha, tem alguma entrada de ar. Então, alguma coisa no sistema não está boa. Então, quando que eu, Patrick, testo a minha bomba de vácuo? Todos os dias. Ah, mas então você vai aferir em cada fazenda? Sim. Ah, mas então você pega o tubo e vê quantos ml por minuto está fazendo? Não. Pela minha experiência, eu sei que está dentro do padrão que eu gosto, que é de 15 a 20 ml por minuto. Quem começa normalmente de 10 a 15. Mas por quê, Patrick? Porque aspira mais devagar. As pessoas que já têm prática aspiram um pouquinho mais rápido, normalmente elas aspiram com pressão um pouquinho mais elevada, mas não o suficiente para lesionar o ócito. Então, pressão de bomba de vácuo é um grande vilão para lesionar o ócito, como é você aspirar no piloto automático. Então, são dois grandes vilões. E qual que é o terceiro vilão, Patrick? Qual que é o terceiro vilão que você tem? Que nós temos... Desculpem que tocou o telefone aqui. Qual que é o nosso terceiro grande vilão, que é extremamente importante também para a qualidade da nossa aspiração? Movimentar excessivamente a agulha. Esse, inclusive, é o mais perigoso. Por que ele é o mais perigoso? Porque a agulha, ela está no ovário da fêmea. A agulha, ela vai estar furando o ovário. A agulha vai estar furando o ovário. E o que é mais importante para nós? O ovário. Por que é mais importante para nós que mexemos com a aspiração folicular o ovário? Porque é da onde que nós tiramos os ócitos. Os ócitos estão em folículos que nada mais são que bolhas de líquido na periferia do ovário. E uma fêmea mamífera, você sabe, se não sabe, vamos saber agora, ela já nasce com todos os seus óvulos aqui dentro. Todos os óvulos já nascem aqui no ovário de uma fêmea mamífera. E uma vaca é uma fêmea mamífera. Então, se eu lesionar esse rapaz aqui, eu posso trazer um dano irreversível para a vida da fêmea. E a partir do momento que eu tenho um ovário comprometido, e ela tem dois, um em cada lado de corno uterino, se eu comprometer um, eu posso ter a metade da produção comprometida. Se eu comprometer os dois, eu posso tornar essa vaca infértil. Então, extremamente importante esse erro. Movimentação excessiva da agulha. Muitos, eles querem aspirar. E o certo é o quê? Você querer produtividade. Você não quer velocidade. As pessoas confundem velocidade, elas chegam na fazenda querendo aspirar mais vaca por hora. Então começa a ir deliberadamente com essa agulha ao encontro desse ovário. E não é aí que você ganha. Você ganha em resultado tirando mais ócitos, mas com competência. Porque quando você começa a movimentar demais, você vai perfurar demais esse ovário, você vai explorar mais ele, você vai acelerar. E o que acontece?
quando você fura um órgão, qual que é o primeiro sinal do organismo? Inflamação. Para acontecer uma cicatrização, eu vou ter um acúmulo de células, um acúmulo de fibrina, para ter essa cicatrização. Se eu tiver um excesso de furo, eu vou ter o quê? Uma grande inflamação ovariana. Mas então o ovário também inflama, Patrick? Lógico que inflama. Lógico que inflama. É um órgão. Se você furou ele, é um tecido. Se você furou ele, vai inflamar. E aí, o que vai acontecer? Eu vou ter uma queda de repetibilidade. Porque dependendo do que acontecer aqui, eu vou ter que dar um descanso maior para a vaca. A doadora ela vai começar a responder menos. A doadora, ela começa a, dentro das ondas foliculares, ter uma queda na produção de folículo. Por conta que você está com um problema mecânico causando uma lesão. Normalmente, as pessoas que fazem isso, elas ganham tempo hoje, mas elas comprometem todo o programa amanhã. Porque ela falou assim, eu aspirei 50 vacas no dia. Tá, mas e aí, você aspirou bem? Você aspirou com competência? Você aspirou com responsabilidade? Quando você entra com essa agulha deliberadamente, vai ocorrer fibrose. Aqueles ovários vão ficar mais duros. Começa a aparecer umas marcas brancas de cicatrização, que é fibrose. Isso aí vira fibrose. Fibrose, ela não sai. Um tecido que fica no ovário. Você pega aquelas vacas com aquele ovário duro, assim, ó, duro de apertar. Lembra que eu falei para vocês no início da live, numa fazenda que eu fui, que aspiravam-se todos os meses, 2 vezes por mês, a cada 15 dias, se aspiravam todas as doadoras? Só tinha vaca com ovário duro. O que aconteceu dali 1, 2, 3 anos? Não apareceu mais aderência. O tecido ovariano ficou muito mais palpável. Ele ficou muito mais macio em pegar, falando de um jeito bem, para vocês entenderem, bem didático. Ele começou a ficar mais macio. Ele era assim, como pegar esse fone de ouvido assim, sem a capinha. Era duro. Depois, ele ficou assim, macio. Mais macio. Por quê? Por conta da agulha. Por conta da cicatrização. E você pode ter certeza que o cliente que investe em genética, ele não tem pressa. Ele quer previsibilidade. Ele quer que você fale assim, eu consigo te entregar, mas eu vou gastar esse período. Mas eu quero que aspire de 15 em 15 dias todas as vacas. O senhor vai ter problema e eu vou ter problema. Porque as vacas não irão aguentar. Só que o que a maioria confunde? As pessoas confundem experiência com excelência. Mas eu aspiro há 10 anos e não tenho os problemas que você está tendo, Patrick, que você está falando. Ótimo, você aspira há 10 anos. Mas você evoluiu nesses 10 anos? Ou você repetiu o mesmo padrão 10 vezes? As pessoas confundem isso aí. O que você evoluiu? Você se atualizou em técnica? Técnica muda, gente. As pessoas vão pegando mais lastro e vão aprendendo mais macetes. Existe uma diferença enorme entre fazer há muito tempo e fazer em alto nível. Só as pessoas que fazem em alto nível se destacam. Você pega dentro de um mercado de 50 pessoas, não tem 5 que se destacam? Essas 5 fazem em alto nível. Tem algumas coisas que incomodam as pessoas.
quando você fala assim, você não perde embrião no laboratório, você começa a perder embrião no momento da punção. Ah, mas não tem nada que ver com perda embrionária. Lógico que tem. Se você aspirar menos ócito de qualidade, vai produzir menos embrião de qualidade. Se a base está errada, o restante do processo só revela o problema. Se você começar mal, se você aspirar pouco, se você aspirar ócito inviável, se você não tiver critério, o resto tudo para cima não tem como ser melhor. Ele vai seguir. Só que as pessoas, muitas vezes, não dão um braço a torcer. Eu escuto direto. Mas meu resultado é bom. Mas ele é bom comparado a quê? Você já auditou o seu máximo potencial? A quanto você conseguia chegar? Ah, não, mas é que o meu laboratório que oscila. Pode até ser. Mas técnica mal executada, ela potencializa qualquer limitação. Vocês podem ter certeza. Se você não começar bem, se você não aspirar bem, você vai fazer com que o processo de seleção de ócito não esteja bem, o processo de maturação in vitro não vá bem, o processo de fecundação in vitro não vá bem, o processo de cultivo e processo depois de produção de embrião. Só que as pessoas falam assim, mas minha situação é diferente. A biologia, gente, ela não negocia com desculpa. O erro técnico é o que impacta qualquer sistema. As pessoas não dão o braço a torcer falando que o problema não está com eles, porque eles fazem a primeira ponta. Você tem que ter uma responsabilidade técnica. Se você for para a literatura, ela vai te mostrar que lesão mecânica compromete competência do zoonócito. Pressão excessiva da bomba de vácuo vai afetar a integridade da célula do cúmulo ozófilo. Manejo inadequado reduz repetibilidade. Se você não trazer aquelas vacas num programa de aspiração, elas vão te dar problema. Isso não é a minha opinião. Isso é fisiologia do ovário. Estudem fisiologia, vocês vão ver isso. Mas eu não estou aqui para te agradar e nem te desagradar. Eu estou aqui para elevar o nível da aspiração folicular no Brasil. Como eu te falei no início, eu tenho mais de 25 anos de experiência. Se você se sentiu desconfortável em algum momento dessa live, ótimo. É sinal que você ainda quer ouvir. Mas agora eu te pergunto o seguinte, ó. Você quer continuar aspirando no automático ou você quer se tornar uma referência, como eu sou? Comenta aqui, ó. Qual desses erros mais te chamou a atenção? E já aproveita e compartilha essa live com algum colega que precisa ouvir isso, porque o mercado, ele já não tolera mais amadorismo, gente. Se fez sentido tudo isso que eu acabei de falar, comenta aqui no chat. Eu decidi ser elite. Eu decidi ser elite. E até a próxima.